Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros aqui, mais uma vez com vocês no programa Somos Todos Humanos, pela rhradio.com.br. Nós estamos no site www.rhradio.com.br. Estamos no canal do YouTube Somos Todos Humanos. Se você digitar lá Somos Todos Humanos, já aparece o canal, já tem 16 episódios lá disponíveis. Hoje estamos no nosso 17º episódio. O programa Somos Todos Humanos tem essa pegada de trazer convidados ilustres, alguns amigos meus, alguns que são indicados pelo próprio Grupo Vegas, outros que pedem para ser entrevistado, enfim. Eu estou sempre de portas abertas para fazer as entrevistas e aprender com as pessoas com quem eu converso, mas sempre tentando trazer um lado humano da coisa e de como a gente pode ter um estilo de vida menos centrado nesse capitalismo selvagem que a gente vê no mundo e que destrói praticamente as nossas esperanças. Enfim, o Vado Kikan, ou Vado Correia, como eu o conheço também, né? Meu amigo de Paraty, está aqui porque ele é um grande amigo, primeiramente, conheci ele em 2004, quando morei em Paraty por um tempo, para auxiliar lá num trabalho que eu fazia, e o conheci assim, meio por acidente, andando no centro histórico, vi que ele tocava violão, a gente foi fazendo amizade, tínhamos muitos gostos em comum, e no fim comecei a frequentar a casa dele, ele também chegou a frequentar lá o lugar onde eu morava, montamos uma banda, e aí eu fui conhecendo melhor que ele é um guia turístico, poliglota, um pintor de quadros maravilhosos, assim, parece aqueles quadros psicografados, assim, é um cara, tem um dom de pintura, parece que nasceu sabendo, assim, porque quando eu conheci ele era jovem, mas já pintava, parecia aqueles artistas de muitos anos que pintam e tal, então era uma coisa já de impressionar e tenho certeza que tem muitos quadros dele espalhado pelo mundo aí, me parece que numa das lives que apareceu o presidente da República do Brasil, apareceu um quadro dele lá, enfim, é um cara que já tem essa pegada da pintura. Além disso, um grande músico, cantor, compositor, tira músicas, enfim, a gente teve essa oportunidade de ter uma banda junto, guia turístico, leva as pessoas pelo mundo afora, né, o Rio de Janeiro, Paraty, toda aquela região que ele conhece mais, o pessoal vem do exterior para cá, ele vai lá, faz o trabalho de Cicerone, que fala que é levar ali os turistas, conhecer os picos e tal. Enfim, tivemos muitas histórias para vividas juntas, mas hoje nós vamos falar da história do próprio Vado, né? Conhecer quem é o Vado, o que ele está fazendo hoje e o que virou todos esses trabalhos que eu citei, como que ele deu sequência nisso, e sobre a perpetuação da espécie Vado, né? Porque tem o Adam Correia lá, o filhão, tem a menininha, que eu esqueci o nome, enfim, a família cresceu e estão tudo virando artista, pelo jeito. Pelo que eu estou vendo no Facebook, já são artistas desde que nasceram, né? Vado, prazer falar contigo, é uma saudade que eu tenho sempre de você, de Paraty. A minha referência em Paraty é você, a sua mãe, são as pessoas que mais me acolheram como amigo, como irmão, e, enfim. Seja bem-vindo ao nosso programa, dá um salve para a galera aí, vamos falar um pouco da tua história aí. Boa tarde, Rodrigo. Quanto tempo, querido? Tudo bem? Boa tarde, telespectadores aí da rádio. Aqui tá todo mundo com saudade de você também. Essa passagem aqui também foi fulminante. Um grande artista que você é, músico. Ensinou muita gente aqui em Paraty. Paraty tá com saudade. Preciso voltar. A vontade é essa, voltar. Voltar, então. Pois é, Paraty tá te esperando sempre, né? Agora você tem que vir com o seu filho, né? Sim. Passear um pouquinho. Mas é o que você falou, Paraty é isso, né? Para mim é um vórtice, né? É um vórtice de onde potencializam as energias das pessoas, seja para qualquer lado, mas é um vórtice. E eu acredito que a sua passagem aqui tenha também te potencializado naquele período. Com certeza, certamente. Foi uma coisa muito legal. Teve um primeiro momento, quando a gente se conheceu, que eu percebi que você tinha uma curiosidade, talvez até um conhecimento mais profundo sobre o calendário maia. Você continua
adepto desse conhecimento? Como isso transforma você e de que forma o calendário maia pode contribuir com a humanidade em si? O calendário maia, aquela época eu estava, né, na verdade eu estava descobrindo. Então, eu sou bem desses que quando descobre algo que tem dá uma afinidade, eu vou a fundo. Então, naquela época eu estava indo bem a fundo ao calendário maia, o estudo, né, do calendário em si, que na verdade é o calendário lunar. E eu me identifiquei porque ele era muito próximo aos ciclos naturais, né? Seja o ciclo galáctico, seja o ciclo menstrual da mulher, seja o ciclo lunar. Então, eu me identifiquei nessa. Isso me trouxe a me aprofundar nele. Mas hoje em dia eu utilizo ele não como antes. Eu utilizo ele já de uma forma bem diária, de autoafirmação, de às vezes, muitas vezes reflexão. Eu faço uma analogia, porque no calendário maia, cada dia tem uma energia, né, que se chama Kim. Então, e ele tem uma reflexão, né? Então, eu utilizo muito ele e vejo ainda que ele tem muita sincronia com os acontecimentos ao meu redor e de toda pessoa que possa um dia querer descobrir mais sobre ele. Ele sempre vai te dar uma perspectiva de sincronia, né? Você vai, por algum momento, deixar de falar déjà vu e vai falar que está vivendo aquilo, né? Então, é uma No coisa... começo do ano passado, É, eu produzi um material que é tipo um disco, assim, com 40 músicas, tudo músicas autorais, e dentro do disco tem um livro. A capa do livro é essa daqui, ó. ai, que legal, hein? Muito bonito, é Então, verdade. eu acho que se não Esse fosse livro é você, muito essa bom. imagem não ia estar na capa do livro, viu? Porque você que me apresentou Não, o calendário, hoje eu sou uma pessoa mais, um cristão até fervoroso, então eu não fico depositando minha fé muito no calendário maia, mas eu também sim. entendo que tem uma coisa muito intrigante por detrás dessas coincidências que não são coincidências, Na né? verdade, independente da religião, né? O calendário é, na verdade, uma reflexão dos movimentos naturais, né? Então, mesmo para um cristão, para um budista, dentro da sua analogia com a vida, vai ter um significado diferente, mas ele é como se fosse uma régua. Então, essa régua, tanto um matemático, como um geógrafo, como um antropólogo pode usar, ela não diz nada a aferir aquilo mais íntimo da pessoa, mas ela é uma régua que pode somar com aquilo íntimo da pessoa uma situação diferente, uma reflexão diferente. Interessante. Então, isso eu só queria, então, para fechar essa questão do calendário maia, em relação a essa questão de você ter seguido, foi só por um tempo mesmo, e aí depois você só é, usa como É, uma curiosidade, uma coisa assim. na verdade, não. Quando eu me aprofundei, eu absorvi tudo que tinha que ser absorvido, né? Eu peguei todos os conhecimentos e depositei alguma parte de mim e foi bem absorvido a ponto de que, quando você absorve um conhecimento, né, de uma forma dia a dia, no meu caso, ela se tornou meio que automática, né? Vamos dizer assim, orgânica. Se tornou orgânica. Então, assim, hoje, em vez de eu pesquisar que Kim é hoje, eu já sei o Kim que é hoje, né? O Kim é a energia do dia. E o calendário Maia, na verdade, ele foi um impulso para entender que tudo é uma coisa só, né? Então, a parte que eu posso dizer hoje, conhecimento em si eu tenho todo. Mas o calendário Maia, na verdade, foi uma chave para buscar no dia a dia lá do orgânico que nós somos a próxima chave. Então, eu eu peguei aquela chave e me tornei uma chave de uma nova fase da minha vida. Então, isso não quer dizer que eu parei de estudar, mas o estudo agora é diferente, né? Um estudo que, por exemplo, hoje é quarta-feira, será que é somente uma quarta-feira? Será? Será que não é um dia que tem alguma coisa mais especial? Então, assim, esse lado especial da busca
além de um dia comum, é o que foi a próxima fase, que é a fase atual que eu estou vivendo, que aquilo me impulsionou a tentar buscar num dia comum, de quarta, quinta, sexta, um dia a mais, uma leitura maior, uma completude maior. Então, assim, hoje eu não levanto bandeira do calendário maia, né? Mas eu, no meu tom de fala, se alguma pessoa me perguntar que dia é hoje, esse dia vai ser muito mais alongado do que antes, quando eu haver conhecido o calendário. Entendeu? Entendi, entendi, faz sentido. Cara, e assim, eu conheci você, você já tinha, sei lá quantos anos, mas foi em 2004, quantos anos você tinha naquela época? 2004 eu tinha, agora você me pegou, hein? Tinha 22. 22 anos, em 2004 eu tinha 24 anos. É, Naquela época, eu sentia que você tinha uma pegada mais da natureza, a gente gostava bastante de ir no meio lá das cachoeiras ali na Jamaica e tal, andar nas trilhas. Você me levou a conhecer um cara, o Nilo, Nilo, grande Nilo. que era assim, uma espécie de um eremita, assim, um cara que vivia ali no meio do mato, fazia as esculturas dele, um cara que tinha um estilo de vida muito roots, assim. E eu guardo, né? Depois ainda levei meu pai lá conhecer o Nilo outra vez, sem Foi, você, e foi muito legal, porque pro meu pai nunca tinha conhecido um cara que tinha um estilo de vida como ele, enfim. Em Paraty a gente conhece essas figuras meio emblemáticas, né? Como o Nilo, você mesmo. E naquela época você era muito jovem e já tinha essa pegada, né? Como que foi a influência, né? A sua família, na verdade, ela é raiz ali, e aí depois isso foi passado de pai para filho, esse estilo de vida mais natural, eu diria, foi passado dos seus antepassados, sua mãe, seus avós, eles tinham essa pegada também. Como isso, que nem a história de Paraty é uma história muito longa, né? Uma das primeiras cidades ali, acho que Canané é a primeira cidade, Paraty talvez a segunda cidade do Brasil, né? Então, assim, sua família sempre esteve nessa região, você tem essa, que nem eu conheço, que meu trisavô, que é o pai da minha bisavó, foi prefeito em Americana, foi o segundo prefeito de Americana, né? Além dele, eu não conheço mais ninguém. Eu tenho, por um outro lado, conhecimento do pai do meu trisavô, que morou na Itália, numa cidade. Então, assim, eu tenho algumas referências de antepassados para poder entender um pouco o comportamento da minha família e o desenvolvimento. Você tem esse histórico, essa árvore genealógica bem formada, e você sabe essa parte da vida natural, da onde veio na sua família, na sua vida também? então, a minha família é bem raiz, né? A parte da minha mãe, ela é uma família que tem francês, né? Misturado com caboclo, né? E a parte do meu pai, que já veio do interior de São Paulo, aí perto de Americana, aí de Capivari, que é a parte do meu pai que já é uma parte mais italiana. Isso é uma mescla, né? Uma mescla de italiano com francês e com índio e um pouco de português aqui, minha família. Mas a história mais recente é que meu bisavô Paulo Delfino, ele trouxe para Paraty na década de 20 o primeiro cine-teatro da cidade, uma cidade que naquela época era uma cidade muito pacata, né? Não tinha Rio Santos, né? O acesso a Paraty era por barco, né? Tanto que o meu avô era um mecânico da lancha de carreira, a famosa lancha de carreira, que saía de Paraty 2 vezes na semana, com destino a Mangaratiba, e de lá se ia para o Rio de Janeiro de ônibus, né? Então, nessa época, o meu bisavô, Paulo Delfino, ele ganhou até um apelido, né, nos contos da cidade, de Paulo Pirata, porque ele trouxe, na verdade, primeiro porque ele era descendente francês, e segundo é que ele, né, instalou numa cidade muito pacata naquela época um cine-teatro, né? Depois, na década de 30, virou um teatro, um cinema, desculpa. Então, assim, foi uma coisa revolucionária na época, isso do meu bisavô, né? Só que a minha família são 8 gerações aqui já em Paraty, da família da minha mãe, né? Então, teve aquele período de ouro, vamos dizer assim, do meu bisavô, que tinha bastante terras, bastantes prédios. Quando ele faleceu, a família se desintegrou, assim, por parte da família dele enfim, a minha avó, que é a mãe da minha mãe e meu avô, são pessoas muito simples, foram pessoas muito simples, caiçara. Meu avô foi vereador de Paraty, na época que vereador
não recebia salário, né? Então se tinha vocação para aquilo, né? Você queria ser vereador, você tinha que ter vocação para aquilo, não esperando ganhar a vida com dinheiro público e ficar assinando coisinha. Naquela época não existia salário para vereador. E trabalhou também em posto de saúde, minha avó também. Minha avó faleceu muito cedo, tá? Mas meu avô não, meu avô ainda demorou bastante, ainda conseguiu curtir o neto, eu fui o primeiro neto dele. Então, assim, sempre foi uma vida muito simples, a minha família, muito próxima à natureza. Apesar de que, entre os meus tios, eles são muito diferentes, né? Muitos foram para fora, foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, o Paraty ficou muito monótono ou pacato para eles, diferente da minha mãe, que amava a cidade, amava a história, amava o ambiente, amava tudo. Então, eu cresci com a minha mãe, né? E sempre próximo à natureza, respeitando a natureza, e muito simples. Cresci brincando no manguezal, né? Remando canoa, subindo em árvore. Cresci assim, para tirar isso. Ainda que na minha infância foi mudando, mas o começo foi isso. Então, agora, o que você me perguntou sobre quando foi que eu me atinei mais à natureza, cara, sinceramente, eu acho que eu já tinha isso já incorporado, né? Não tinha medo de nada em relação à natureza, porque eu vivia na natureza. É, lá pela minha adolescência, para começo da fase adulta, eu me interessei muito por meditação, e minha mãe tinha um sítio na montanha, e eu fui para lá com os livros de Zen, né, que eu gostava da meditação Zen, e aí comecei a me aprofundar na meditação, e aquilo ali me deu consciência do que era realmente aquela natureza, né? Na questão de uma comunicação mais sutil. Então, acho que com meus 18, você me conheceu com 22, quando eu tinha 18 anos, 19, foi o meu turning point ali de associar sutilmente o que era a natureza ao redor de mim. Então, aquilo que foi, tanto que me ligou à meditação, ao calendário maia, foram tudo uma sequência de, porque são próximos à natureza, né? Então, mas foi na minha idade de 18 para 19 anos, eu com essa busca meio que ascética de descobrir o que era meditação, me surgiu uma dúvida, né? Por que as pessoas que meditam conseguem chegar a um tal estágio que é inexplicável? Então, estava nessa busca e fui para lá e realmente tive uma experiência maravilhosa depois de um bom tempo, assim, uns 5 meses, tentando, me esforçando, tentando largar a mente, tentando, da forma mais natural possível, chegar Enquanto a um isso, estágio que enquanto isso, tinha gente fazendo rave aí, tomando LSD para tentar chegar nesse ponto, né? sim, tem as pessoas preferem, tem gente que busca uns atalhos, né? Mas eu acho que, na verdade, não tem nenhuma, que eu posso dizer, não tem estágio mais pleno e mais profundo do que você conseguir chegar numa meditação do que você usar uma substância. Realmente não tem igual. É difícil, é difícil. Então, assim, me atinou isso. E, obviamente, também eu sempre fui uma pessoa que, desde pequeno, desenhava, e eu fiz alguns desenhos que me provocou quando eu cheguei na fase adolescente. Eu queria, por que eu desenhei isso? Então, eu achava, né, e intuição que a meditação poderia me ajudar a descobrir por que eu havia desenhado aquilo com 9 anos ou com 10 anos. E foi umas altos questionamentos meus. Eu sempre fui uma Desenho, pessoa. eram desenhos concretos, assim, abstratos? Que tipo de desenho? Desenhos de acontecimentos, assim. Porque eu fui uma pessoa criança, eu gostava muito de geografia, sabe? Eu adorava atlas, não existia celular. Então, o que você queria me deixar feliz era me dar um atlas. E eu pegava o atlas e ficava buscando países. Eu, quando era pequenininho, já sabia as capitais de todos os países da Europa. Então, eu sempre, depois dos meus desenhos, eu sempre fiz desenhos de guerra entre países. Muita guerra, eu desenhei muita guerra entre países. E, e olha que eu nem via tanto TV naquela época, não tinha muita TV. Apesar de que só para uma curiosidade, a minha família o sobrado da minha família foi a primeira televisão que teve em Paraty. Então todo mundo queria ir lá em casa, eu nem nascido era, ver televisão.
Mas e aí eu sempre desenhei muita guerra. Então, eu tive alguns desenhos que me provocaram e eu achava que a meditação poderia me ajudar, entendeu? Né, em alguma resposta daqueles desenhos. Ô, Valdo, e eu me lembro de algumas situações no meio da natureza, assim, duas em especial. Uma saiu eu, você e o Roger andando no meio das cachoeiras ali. E, cara, e vocês pulavam pelas pedras, assim, pareciam umas perereca pulando, assim, dando uns pulos de 3 metros, 4 metros, assim, de uma pedra na outra. E eu fui tentando acompanhar. Chegou uma hora que vocês pularam um lance lá, assim, que eu falei, meu, eu não vou pular, que eu vou quebrar minha perna aqui, né? E aí foi onde eu consegui entender. Eu falei, não, esse cara mora aqui, ele cresceu aqui, ele conhece como pisar direito nos atalhos aqui da cachoeira, né? Essa foi uma situação onde eu percebi, assim, o quão você fazia parte daquele ambiente, assim, né? Essa diferença esse medo que eu sentia de escorregar e tal, que vocês iam e se jogavam mesmo. O próprio Roger, apesar de ser de Gramado, também já era um cara bem ligado à natureza, né? Enfim. E outra situação foi uma história que depois virou até um meme, assim, não é um meme, virou uma lenda na minha cabeça, que lá no sítio do Corisco, num determinado momento, quando não tinha lua, que você ouvia alguns barulhos, que era algum animal que tinha uma garganta enorme, porque o barulho era ensurdecedor, né? É uma lenda isso, você achou esse animal, né? Você lembra dessa história? Ou isso daí foi só um conto de fadas para fazer medo, um caos de terror da noite? Na verdade, ali, bom, sobre o primeiro ponto é que realmente é isso mesmo. Eu cresci no centro histórico, pedra, né? Então sempre fui acostumado a correr sobre as pedras molhadas ou secas e sempre foi uma analogia assim natural de pular na pedra da cachoeira e a pedra do centro histórico. A gente cresceu descalço nas pedras já, né? A gente nasceu ali naquelas pedras. E aquelas pedras sempre foram desregulares, na minha época, pelo menos, sempre foram desreguladas. Então você tinha que saber pisar. Ou mesmo que fosse depois de muito topada, né? A gente aprendeu, né? Eu acho que é assim também. Sobre o sítio lá, realmente, lá foi um período mágico da minha vida, assim, de viver 6 meses sozinho lá foi muito bom. Além de buscar meditação, eu pude ouvir várias situações lá, né? Essa do som realmente aconteceu, mas não uma vez, foram vários tipos de sons que aconteciam lá na mata, né? Então tinha uma mata muito fechada lá, ainda tem, graças a Deus. Minha mãe, quando comprou aquilo, foi para preservar a mata mesmo, a água, né? Coisas que no futuro próximo não vão ter preço, né? Já não tem. Enfim, aí muitos sons, muitos sons. Era comum eu botar a minha cama pro lado de fora e ficar olhando para o universo, né? Isso era comum, mas era uma coisa que me engrandecia. Porque eu lembro que tinha uma época que se eu olhasse para o universo sozinho, eu me sentia impactado, não conseguia olhar muito tempo. Fui aprendendo. Não é fácil olhar para o universo. Não é fácil, não é todos que aguentam. É difícil alguém pensar nisso, mas não sei se algum telespectador aí já parou para ver ou tentar sentar numa cadeira, num sofá ou numa cama, num lugar onde tenha pouca luz e não tenha nenhuma nuvem naquele dia, principalmente se for lua nova, para ter bastante estrela, e tentar olhar para o universo sem olhar para o lado durante 1 minuto. É muito difícil. Não é fácil, nem 30 segundos, porque ele te começa a te puxar. E isso deixa até um desafio aí para você, que um dia faça isso. Um dia que você conseguir no seu quintal, põe um sofazinho lá, uma lua nova, pouca luz ao redor, vai um pouco mais distante e olha para o universo e vê quanto tempo você consegue. Vê o que vai acontecer, porque o universo ele te suga. E ele te suga por alguma coisa. Então, assim, é uma experiência única de cada um, mas eu acho que é um desafio para todos que estão vendo essa reportagem aí, essa entrevista. Pare um pouquinho e olhe para o universo, vê quanto tempo você consegue olhar para ele. E, Independente se você e, está com e problema esses. familiar, pessoal, qualquer coisa, olha para o universo e vê o que acontece. E esses sons, Né? Não é fácil. você chegava a ficar imaginando o que passava na sua cabeça, o que seriam esses sons que você ouvia lá na natureza? Na verdade, no começo eu tinha algum medo, né? Porque era uma coisa nova para mim. Eu nunca tinha morado ali próximo da mata.
E ali tinha uma montanha, né, uma rocha, uma pedra da Tapina, que dá um eco para qualquer tipo de som, né? Obviamente, de dia eu conhecia os sons, né? Tinha um burro que chorava de um lado, tinha não sei o quê, um boi, uma vaca, mas assim, tinham sons à noite que não tinham iguais, não tinham de dia. E aqueles sons à noite eram difíceis, eram raros. Então, no começo, para mim, foi meio impactante, né? Eu ficava meio ressabiado, não sabia o que poderia ser, imaginava qualquer coisa. Mas depois, com a meditação, fui me integrando de algumas coisas, né? E tinham vozes, ouvia gritos, vozes da natureza, mas assim, eram vozes que depois foram se tornando cantos para mim, sabe? Até o momento que todo dia de manhã eu saía do lugar onde eu morava lá e fazia uma trilha, todo dia, era lei, sagrado. Tem uma caverna lá, né? Então eu ia para frente dessa caverna e ficava treinando canto, notas com a voz. Então, assim, chegou esse ponto de fazer parte, de eu fazer aquele som que eu ouvia que me assustava. Então, agora, se você me perguntar que som que era aquele, o que que era, eu não sei te dizer. Não sei te dizer, mas uma coisa assim, chegou um ponto que eu já não tinha, eu esperava por ele, entendeu? Eu já não me surpreendia mais. É, legal, muito bom. Ali naquela região tem uma montanha que tem um formato de uma esfinge, assim, né? Alguém chegou a explorar aquela região lá ou não? Ali é pouco explorado, ali é bem pouco explorado. Ali é uma rocha gigantesca de basalto, que chama Pedra da Pina, ela é alongada, mas ali é pouco explorado, muito pouco explorado. Eu já fui mais para lá para dentrão lá, já senti cheiro de onça, de urina de felino grande, mas é pouco explorado. Tá lá, intacto. Imagino, né? Continua. E, assim, imagino que por essas vozes e por outros motivos também que a gente desconhece, que não sejamos muito bem-vindos ali, até porque se a gente pensar que até hoje aquilo não foi explorado, é porque a natureza realmente tem o poder de expelir os humanos dali, né? Hoje em dia a gente acaba, tendo essa perspectiva dos humanos, né? Porque infelizmente na sua grande maioria não tem essa integração sutil com a natureza, né? Naquele momento ali eu estava tendo uma integração completamente, 100%, não tinha fome, se eu tinha fome um copo d'água matava minha sede, mas nem por isso emagrecia, sabe? Era uma coisa, uma integração absurda. Mas hoje realmente, hoje é difícil você ver um humano meio atinado com a natureza. Mas eu vou te falar uma coisa, a experiência que eu tive lá de mim, meu ser, meu corpo, para com a natureza, eu pude sentir que todos nós, eu, você, seu filho, sua esposa, todos nós somos. Aí eu volto lá naquele passadão, não igual, mas eu acho que o Mago Merlin, ele é um símbolo de integração, Saint Germain, né, o alquimista. Todos nós podemos ser guias da natureza. Eu acho que o humano, ele, com a consciência que tem, o poder mental que possui, uma vez que limpo, respeito, né? Porque também não adianta você ter um copo para beber uma água, esse copo está sujo. A água vai ficar com gosto, mesmo vai matar sua sede. Mas você não vai beber a água pura, né? Então, eu vejo que eu aprendi, né, com os mestres, que o nosso corpo é um copo que precisa estar limpo para beber a água pura, né? E a água pura, nesse caso, era a água da cachoeira, era a natureza. Então, eu acho que todos nós temos potencial, né? Uma vez que agora é perdido, e uma vez que uma pessoa fala, ele é louco, ele é doido, ele fala coisas com coisas. Não. Acho que todos nós podemos ser guias da natureza. O que é um guia da natureza? Você não vai ter medo de nada. Se você vê um fogo, você vai pedir chuva. Se você vê um bicho passando mal, você vai botar a mão nele e vai tentar curar com o seu poder de pensamento. É um guia da natureza. Nós, diferentemente do reino animal, temos essa consciência que podemos englobar o cosmos, né, o céu, aquela coisa, esses questionamentos. Mas uma vez que eles não vêm, e você simplesmente seja essa esse canal, você consegue fazer coisas inacreditáveis, sabe? Você pode praticar isso querendo reviver até uma abelha que está passando mal. Você pode, por exemplo, o seu vizinho está botando fogo ali, você não quer se indispor com ele, mas você vai
lá para fora orar, pedir chuva. Você, sabe, umas coisas, uma integração absurda. Você não sente mais medo. É um tipo um Tarzan. Só que não só um Tarzan. O Tarzan é talvez uma analogia de que o homem pode ter essa comunicação com os animais. E pode, pode. Eu acho que o humano ele pode ser a mente de um corpo que tem muita força igual ao nosso, o sangue, mas da natureza. A natureza tem toda a força. A natureza tem a água, tem essa presença, né, essa abundância. Só que nós, quando estamos próximos a ela, o que nós podemos ser? Nós podemos ser, nós não temos aquela força, mas nós podemos ser o guia dela. Então, nós podemos guiar, ser um guia dentro da natureza. É isso que eu senti lá. Acho que todos nós Água, podemos ser. fogo, terra e ar, né? As 4 Tudo forças. pode passar por nós, tudo, tudo. Nós temos essa consciência de unir esses elementos, sem magia, sem nada, mas é natural. Eu acho que nós todos temos esse alcance. Muito legal, muito emocionante ouvir esses relatos, porque, assim, eu moro em Nova Odessa, é uma cidade com muitas árvores, mas é uma cidade que está se tornando uma grande cidade. Nós estamos do lado de Campinas, talvez seja a segunda cidade, uma das terceira aí maior do Brasil, aqui a região metropolitana de Campinas. A gente vê, aqui tem o rio Atibaia, que passa beirando aqui Nova Odessa, forma uma represa em Americana, deságua junta com o rio Jaguari, forma o rio Piracicaba, né? E eu costumo frequentar muito aquela região porque minha família tem uma propriedade próximo, que inclusive faz divisa com a represa, né? Onde o rio Atibaia tem uma usina da CPFL que foi construída para gerar energia. E ali, eu toda vez que eu vou ali, por ter essa referência que eu pude ter em Paraty com você e com outros amigos com quem pude visitar a natureza, o próprio Israel, que era meu vizinho, com ele conheci muito a natureza também de Paraty. Toda vez que eu venho aqui e eu olho aquele rio Atibaia cheirando podre, um rio Quilombo que passa aqui em Americana podre, o rio Jaguari vindo podre para juntar com o Atibaia podre para formar o Piracicaba podre, assim, a vontade que eu tenho é de chorar mesmo, porque sempre a gente acaba sem saber o que fazer, a não ser pedir que Deus faça alguma coisa, porque se esperar dos políticos, você já sabe bem o que pode acontecer, né? Eles não vão tomar uma consciência nesse sentido, até porque se fosse para eles terem essa consciência, nem teria chegado no ponto que está. Se for para convencer os grandes mantenedores aí da nação, os grandes empresários milionários que exploram a natureza aqui para alimentar aí uma meia dúzia de famílias, e às custas da poluição, a gente provavelmente não ia ter muito poder nem jurídico e nem de convencimento filosófico para conseguir dialogar com essas pessoas, porque elas estão numa vibração do capital, de querer ter poder, de querer, né? Porque a imagem de sucesso para elas não é deitar e olhar o universo, é ter uma casa na praia para ficar sem fazer nada, né? E essa imagem que eles têm de sucesso faz com que eles achem que vão ficar felizes destruindo tudo para ter esse dinheiro para ter uma casa na praia. Enquanto todo mundo aqui em Nova Odessa não tem mais rio, né? Não tem mais represa limpa, a água que a gente bebe na torneira já não é mais tão confiável, porque ela vem poluída, sofre um tratamento, eles colocam produtos químicos, aí vem para nossa casa para a gente poder tomar banho. E aí em Paraty eu tive essa referência de uma vida mais natural, mesmo em casa. Eu lembro que a conta de água da pousada era R$ 10, que a água não tinha tratamento, eram uns tanques que tinham lá em cima, vinha, chegava até galho de árvore, entupia às vezes meus filtros lá, enfim. Eu achava isso mágico mesmo, assim, como se Paraty fosse o único lugar onde a gente pudesse viver assim. E apesar de tudo que Paraty passa, em relação ao turismo, que também traz uma espécie de poluição, tanto física quanto mental, quanto espiritual, né? Porque as pessoas vêm cheias de ideias que não tem nada a ver com a natureza para visitar e acabam deixando suas marcas, né? Paraty ainda me parece a única cidade do Brasil que tem esse perfil natural, né? Teria você, se você fosse, por exemplo, presidente do Brasil, como você promoveria uma atividade para que as cidades se conscientizassem
do quanto a natureza é importante, depois de tanto tempo integrado à natureza. Assim, se você tivesse o poder de ser um governante, qual seria a filosofia que você tentaria implantar para as pessoas? Eu acho que nesse ponto, essa pergunta é até boa. Se eu fosse prefeito de Paraty, vamos pensar assim, né? Eu acho que o que que liga, qual é o método, o canal que pode ligar a pessoa à natureza? Arte. Ah, mas como? De vários modos. Plantar é uma arte. Você tem que plantar direito, você tem que ter carinho pela terra, você tem que ter carinho pela planta. E isso é uma arte. O que é arte? Arte, na etimologia da palavra, é muito interessante. Você decifrar a palavra arte, né? Ar, inspira todos, ter, você. Arte é você, né? Com uma conexão com o ar. Então, eu acho que eu visaria buscar através da arte, obviamente, catalogando o ensino uma fundamental, por exemplo, que passar esse conceito que plantação também é arte, que cuidar do rio é arte, que não jogar lixo no rio é arte, que não esgotar o seu lixo orgânico no rio é arte. O que é arte? A arte é o embelezamento, é a proteção daquilo que tem mais de belo na vida. Então, se você acha que você faz arte, um quadro, né? Ah, eu faço arte, faço um quadro de um lado de um rio poluído, olha, não sei de onde está tendo a sua inspiração, porque nenhum artista gostaria de pintar um quadro do rio poluído, né? Obviamente ele pinta, ele pode fazer uma provocação, você pode ter você pode provocar um governo, você pode provocar um investidor com uma exposição de rios poluídos e tentar provocar ele que aquilo não poderia ser de outra forma, né? Ali poderiam ter crianças nadando. Então, eu acho que eu buscaria a arte. Eu buscaria a arte nesse ponto. Tentar levar as crianças para a natureza, fazer trabalhos, workshops, aprendendo sobre as árvores uma forma mais lúdica. Mas tem que ser um trabalho lá do começo, né? Não adianta eu querer pegar adultos agora, assim, do nada e eu acho que vem tudo lá de trás, é tudo uma questão mais até aprofundada que eu não conheço, que muito marqueteiro conhece, de já pegar a criança ali no começo da sua vida, de consciência, e indicar o que você quer. Eu, na minha posição, eu acho que em Paraty, por exemplo, eu faria como posso dizer, não uma secretaria, mas eu faria um centro de arte, ecologia, aprender, viver onde nasceu, respeitar aquilo, proteger, aprender a ser um guardião de onde você nasceu, né? Onde você está vivendo, porque o que falta em Paraty, eu acho, porque faz parte, né? Faltam guardiões paratienses. Está faltando guardião paratiense. O que é um guardião paratiense? É entender onde ele nasceu, por que está assim. Se olhar no mapa, no Google Earth da vida, vai ver que o pouco do verde que sobrou da Mata Atlântica está nessa região aqui. Qual a importância disso, né? O que isso engloba, né? O que seria você sem essa área verde ao seu redor? Como você seria, né? Será que o jeito que você está levando a sua vida tem a ver com é, ajuda em algum momento a futura geração? Será que isso não vai acabar, talvez, com aquele campo que você brincou para o seu filho, para o seu neto? Eu acho que Paraty, ainda graças à história de 100 anos esquecida no tempo, pôde proteger essa área verde que ainda tem bastante, né? E o meio ambiente ele é bem forte assim nessa questão de não deixar desmatar e tal. Enfim, eu acho que falta, eu acredito que o paratiense precisa ser mais instruído da onde ele nasceu, do que ele pode ser, sabe, assim, em relação não somente à arte, mas em relação à natureza. O que Paraty, ou qual a sua região, na sua região, em Nova Odessa, o que Nova Odessa pode te oferecer para que você possa, igual você expressou aí, né, os rios estão podres, o que você pode fazer,
né? Seja conversando com alguém, ouvindo uma pessoa, um relato, falando uma história, como poderia ser aquele rio, como poderia ser aquele campo, como poderia ser aquela praça, sabe? O que poderia isso? É que as pessoas estão muito alienadas, né? Tá um pouco Uma difícil, né? O das, mundo é muita informação, uma das coisas que mas eu fiz em relação a esses rios e represa, principalmente a represa Salto Grande, eu peguei o arquivo de fotografias e de vídeos da família, porque a minha família era uma família também envolvida com essa parte do cinema. Coincidentemente, o primeiro cinema de Americana foi a casa da minha bisavó, né? que legal. E aqui eu tenho muitas imagens de quando a represa foi construída e era limpíssima, né? Então eu peguei e fiz um vídeo, tá inclusive no YouTube lá, o vídeo da represa, a gente esquiando na água, nadando com barco, velejando, é, pulando num pontão, você vinha de bicicleta, rampava assim, caía na água, sabe? Um monte de coisa a gente fez ali e depois que ficou poluído, começou a ter carrapato, as pessoas pegaram a tal da febre do carrapato, da capivara, e aí depois também manchas na pele, até hoje eu tenho algumas manchas na pele, que tem também a ver com metais pesados, porque essas águas vinham poluídas já com detritos Uhum. de grandes empresas químicas, petroquímicas, que vinham de Paulínia, né? Porque o Rio Atibaia passa ali próximo de grandes indústrias petroquímicas e que os resíduos da produção de coisas que são feitas com petróleo caíam diretamente no rio sem tratamento algum, né? E isso leva muitos anos para. É igual aconteceu lá na represa lá, que aquela tragédia da barragem, que poluiu tudo, foi parar até no mar, aquele monte de rejeito de minério, enfim. Acontece que aqui a coisa, eles põem, assim, sai da empresa o cano e cai no rio, cara, aí ninguém fala nada, sabe? O fiscal vai lá e aí, né? Ah, e aí que eles devem ter uma conversa que não é lícita, né? Porque não chega alguém lá que consegue tirar esse cano que derruba as coisas no rio, né? Uma outra coisa que eu queria, assim, já puxando esse gancho sobre Paraty e essa questão histórica, principalmente que percebe que o povo caiçara é um povo de resistência, e a história do Brasil gira em torno do extrativismo, né? Os portugueses chegam meio com um escudo de que vão catequizar, que vão colonizar, que vão evangelizar os índios e tal. E aí, com a Bíblia na mão, vão indo assim, né? E os caras, os portugueses, tudo armado por trás, né? Então, assim, meio tipo, é uma coisa meio esquisita, né? Ó, ou você aceita Jesus aí, ou nós vamos roubar tudo que você tem e suas mulheres, né? Então, assim, é meio esquisito acreditar que isso tenha acontecido. E fruto disso acho que essa cultura extrativista que eu acho que Paraty não tem ainda e que está conseguindo manter essa floresta como a maior reserva de Mata Atlântica do mundo, né? Da parte da família do Dom Pedro, certamente você conhece bem lá o Antonin, que é um dos descendentes aí, e tem algumas pessoas que você percebe que quando falam dos antepassados, falam com um certo ar de arrependimento, como se eles tivessem feito coisas más com a natureza, por terem sido tão extrativistas assim, por parte dessas pessoas que são descendentes dos portugueses, que inclusive foram senhores de escravos, enfim. Existe algum tipo de sentimento nesse sentido em Paraty, das famílias dos ancestrais, entre aspas, brancos, que maltrataram a terra tanto quanto os índios e negros? Olha, diretamente deles, não. Assim, eu nunca vi, nunca tive a oportunidade de ver um tipo de arrependimento, alguma coisa que tenha feito tanto para a civilização como para a natureza. Até pelo contrário, né? Eu vejo, não todos, mas eu vejo que eles têm muito orgulho dos antepassados, da história da vida real, da família real no Brasil. Eles levantam bastante a bandeira. Aqui mora o trineto da Princesa Isabel, né? Que é o Joãozinho, João de família Orleans e Bragança. Ele mora em Paraty. Paraty Rio, vai para lá e para cá. Né? Na década de 60, a família real comprou muitas áreas em Paraty. Né? E é para onde está crescendo agora, que é uma área que está preservada aqui na entrada da cidade do Trevo Clube. Tem Paraty é um vale, né? Então, a metade desse vale pertence a essa família,
que está na mão do Joãozinho. Mas assim, eu não vejo nenhum tipo de arrependimento, não. Até porque a história de Paraty é muito interessante, é peculiar, né? Se você for parar para pensar, cara, olha o tamanho da costa do Brasil. Quantos mil quilômetros tem? Por que Paraty? Por que foi aqui? Por que aqui tem analogia com toda a história do Brasil? Mas por que aqui? Eu, quando tinha 15, 16 anos, uma das coisas que me fez até buscar a meditação naquela época foi que eu tive uma miragem, ouvi uma situação. Eu gostava muito de escrever, né? Não sei se eu te comentei, mas eu gostava muito de escrever. E eu escrevia, assim como você falou dos meus quadros, mais ou menos psicografados, a minha escrita também era mais ou menos nessa linha, tanto que eu nem assinava, né? Eu achava que eu não tinha direito de assinar aquele texto, porque eu mesmo relia 10, 20 vezes o mesmo texto. E uma curiosidade também é que em 1996, né? Eu tinha quantos anos? Em 92 eu tinha 15, 16 anos. Eu fui o primeiro a ter internet em Paraty, final de 96. Então eu tive contato com a internet nos primórdios no Brasil, vamos dizer assim. Eu gastava, meu pai matava, eu usava a internet de madrugada, que era o único jeito, era caríssimo, era absurdo, né? E eu tive esse contato. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a usar muito o teclado. Então eu comecei a escrever muito, né? Eu tive acesso ao teclado muito cedo. Já tinha feito curso de datilografia e tal. Eu comecei a escrever muito. E muito desses textos, um texto que eu escrevi falava que Paraty, né, era um dos 13 vórtices. O que é um vórtice? O vórtice é um campo energético grande, que forma uma espiral, e ele potencializa energias, como eu falei no começo da entrevista, seja uma energia boa, uma energia ruim, qualquer tipo de energia, aqui vai se potencializar. E eu escrevi nesse texto, né, que eu não assinei, para variar, que Paraty era um dos 13 vórtices da América do Sul. E esses 13 vórtices da América do Sul, eu não sei onde são os outros todos, sabe? Eu tenho uma ideia onde possa ser. Alguns, mas não os 13. Eles formavam pilares por sobre o continente sul-americano de uma energia maior, como posso dizer, um campo astral maior, um campo. Deixa eu só arrumar a luz aqui, minha Sim, bateria está sim. até indo pro, um campo de astral maior. E Paraty era um vórtice, Paraty era um desses pilares da América do Sul. Eu escrevi isso, e foi até um dos textos, entre desenhos e textos, que me provocou a buscar a meditação, né? E tentar descobrir o que estava acontecendo naquele E período quais do são Brasil. os 13 que você supõe aí? Quais são os outros Não, na lugares que você verdade, acha aí? entre os 13, eu não tenho os 13 na minha cabeça, nunca parei para pensar. Mas A Machu única coisa Picchu que seria um, né? é a região de Machu Picchu, mas não Machu Picchu em si, é na região, ali na floresta. Machu Picchu, tem um lugar também no norte do Uruguai, que eu conheci, que eu senti que era, também um lugar, com certeza, isso é verdade, assim, entre essa linha minha, que é ali em Córdoba, na Argentina, perto de Córdoba, uns 2 horas, uma cidade muito parecida com Paraty até, por sinal, a natureza é muito diferente, mas é uma mesma energia, que se chama Capilla del Monte, que é a Capela do Monte. Uma cidade esotérica, muito interessante para se conhecer. E, e mas Paraty foi o que veio para mim. Eu estava aqui, eu senti esse corte, eu senti essa energia aqui e escrevi. Então, aí, parando para pensar nisso, né, com esse mar de costa que tem o Brasil, por que Paraty? Né? E foi aqui que foi. Aqui a primeira, quase ninguém sabe, todo mundo pensa, o caminho do ouro e tal, mas Paraty, antes do ouro, foi caminho do tráfico negreiro. Aqui as colônias portuguesas alimentavam as colônias espanholas nas províncias espanholas da América do Sul. Poucas pessoas sabem disso. Então o tráfico negreiro por esse caminho do ouro foi muito grande. Depois, quando descobriram o ouro, aí o caminho, obviamente, foi o auge até da cidade e o auge do caminho, né? Que foi no século XVIII. Depois que o ouro acabou, que se viram que o caminho era muito longo, de Ouro Preto até Paraty, que abriu o caminho novo, né? Que é conhecido como Caminho Velho, né? O caminho do Ouro Velho, né? Que hoje tem a estrada do projeto da Estrada Real.
veio a cana-de-açúcar, depois veio o café, e aí Paraty, depois do café, que abriram a Via Férrea aí, ligando os grandes centros, Paraty foi abandonado, esquecido no tempo. Mas a pergunta é, por que Paraty, cara? E aí eu tento sempre fazer essa analogia, de que uma vez eu escrevi que era um vórtice. Todo um Paraty faz parte da história do Brasil. É uma cidade pequeniníssima, que aqui passaram todos os tipos de... As pessoas mais influentes da época passaram por aqui. E De continuam Dom Pedro passando, II. né? E continuam Continuam passando. passando. Na verdade, continuam passando. É verdade. Grandes Outro dia, empresários outro dia eu buscam tava terras aí, por aqui. outro dia eu tava aí e o Bill Gates estava por aí, né? Você não lembra dessa Pois é, história aí? Cheio de lembro. Então, segurança e aí, tal. grandes empresários ainda buscam área por aqui. É uma coisa interessante. Aqui tem uma região, não sei se você conheceu ali no São Roque, que tem uma história de um casal italiano que viajou o mundo inteiro procurando um lugar para fazer uma comunidade da Fraternidade Branca, do Arcanjo Micael. E a história é muito interessante. Eles eram milionários, viajaram o mundo inteiro. Na última viagem, trecho, São Paulo, Rio de Janeiro, sobrevoaram Paraty, olhou para baixo e apontou para São Roque. É lá. Desceram com o avião, em Angra, se não me engano, foram de carro e compraram a fazenda. Depois de um ano pelo mundo inteiro procurando um ponto para fazer, foi lá que o arcanjo, né, na evocação que ele teve, falou: é lá. Aí desceu, é aqui. Hoje tem uma fraternidade gigantesca ali que o acesso é bem restrito. Eu mesmo nunca entrei, tem que fazer um curso em São Paulo para entrar lá, mas lá tem vários monumentos, pirâmides, etc. E eu, no meu entender, que faz parte do vórtice. Né? O que é um vórtice? É um ponto de energia, energético, né? Eles já estavam canalizando essa energia de Já outras estava. formas. Exatamente. Então, assim, foram coisas que foram somando aquilo que eu sentia que Paraty era, e foram afirmando para mim mesmo que aquele texto que eu escrevi quando eu era adolescente é verdade. Pô, não foi só eu que achei que Paraty era um vórtice, foi esse italiano que tem uma história muito grande, essas pessoas que buscam Paraty, essa proteção que tem Talvez eles Paraty. tenham, talvez eles tenham lido o seu texto, hein? Não vazou esse Não sei, texto? não sei. Eu não escrevi, eu não assinava, eu postava em inglês e espanhol e ali em Eu português acho na que eles, internet. você foi o primeiro que teve internet em Paraty, eles pegaram esse texto Foi aí e mesmo. foram atrás de Pior que foi você. mesmo. Foi eu e o rapaz eu e o dono do Teatro Espaço aqui do Centro Histórico. Escuta, Vado, tem umas histórias Tá. também cabulosas, assim, sobre Trindade e piratas, né? Na época do descobrimento, é, diz a lenda, pelo que eu ouvi, em Paraty, que o povo de Trindade foi o mais resistente em relação às invasões, né? É real essa história? Existem famílias ainda dissidentes de índios em Então, Trindade? na verdade, assim, Trindade, a resistência em Trindade tem história, mas é da década de 60, 70, sabe? A parte de pirata, de corsários, já é mais aqui para Paraty-Mirim, Martim de Sá, que tinha, aí já é muito tempo atrás, né? Trindade ainda não tinha nos relatos históricos ainda, tipo, algum tipo de atividade pirata lá. Obviamente tinha, né? Porque faz parte da costa, mas, assim, relatos históricos é mais na região aqui de Paraty-Mirim, que tinha barões, Barão de São Francisco, que tinha, alugava escravos. E por que acontecia? Vinha escravo da África, eles vinham, né, totalmente, vamos dizer assim, que eles chamam ladinos, né? Não falavam o idioma, não sabiam nada da religião, não tinham noção de nada. Então, eles ficavam nessas fazendas, né? Recuperando da viagem, que era uma viagem muito desgastante, né? E vinham uma vez por semana no centro histórico se aculturar, né? Então, vinham uma vez por semana fazer aquela catequização, aquela coisa toda, e se aculturando, aprendendo o idioma, saindo das fazendas, né? E trabalhando de porteiro, de pintor, construção, já mais aculturado, falando já o idioma, e os que recém chegavam, que não falavam nada, ficavam nessas fazendas, né? E muitos trabalhavam, né? Todos trabalhavam, obviamente, eram escravos, trabalhavam na fazenda, trabalhavam em plantação, mas o principal era usar o caminho do ouro, né? Quem carregava eram eles, né? Eles e os animais, né? Eles que tinham a força, né? Que faziam esse trabalho pesado. Enfim, então tinha esses dois modelos. Agora, a Trindade tem a resistência na década de 70, que veio aquela empresa querendo comprar a Trindade,
e aí tinha os caiçaras, e eles foram os que resistiram. Foi até aquela época da Tropicália, que vinha Milton Nascimento, Gilberto Gil aqui, faziam luais, também eles ficaram sabendo da resistência de Trindade e vinham apoiar aquela época dos anos 70, né? É, fazendo luais entre os caiçaras, mostrando a reivindicação deles, e foi sempre, eles foram muito resistentes, ainda, mesmo que mudada muito Trindade nos dias de hoje, ainda tem bastante remanescente lá. Mas foi na época da briga contra uma companhia que queria comprar Trindade e fazer um condomínio no qual eles compraram Laranjeiras, né, que é Sim. ao lado de Trindade, mas eles queriam Trindade. Só que ele tinha esses caiçaras, né, e foi uma resistência muito bonita, né, cara? Assim, tem documentos De certa históricos. forma, foi vencedora, né? Foi vencedora porque resistiu, perdeu alguma outra parte, mas foi quase nada. E aí tem a É Praia do isso. Sono ali atrás também, né? Puxa vida, Tem, né? tem. Lugares Paraíso, maravilhosos né? ali, né? São lugares Ali paradisíacos. eu passei uma semana na Praia do Sono uma vez, é inesquecível, né? Você passa Aí um é dia lá, paradisíaco. já é legal, É, mas eu passei uma é semana com a verdade. barraca lá, comendo peixe, pegando onda e curtindo, né? É, Mas coisa foi, boa. foi sensacional. Para a gente Que legal. fechar, como guia Aham. turístico, você acabou é, conhecendo mais ainda Paraty do que se você não fosse guia, porque os turistas querem saber de tudo, né? Então você foi com eles para muito lugar que você talvez nunca tinha ido até então, né? Você ia com os É. turistas pela primeira vez, às vezes, né? Mas assim, eu lembro que você teve muitas experiências, chegou a morar fora, foi para a Holanda, não lembro se foi isso, e tem uma facilidade para aprender línguas, né? Você fala quantos idiomas e quantos países você já conheceu no mundo? Você tem já essa conta ou não? Então, Rodrigo, eu fui guia internacional, né? Eu trabalhei para uma empresa canadense na América do Sul e América Central, né? Não toda a América Central, mas uma parte delas. Eu já morei na Austrália e Nova Zelândia, mas isso já era bem antes de ser guia. Ser guia para mim foi uma coisa, uma nova fase na minha vida, porque até então eu era aquele artista que ficava desenhando, pintando, bem introvertido, bem na minha, satisfeito com o mundo e só criando. E de repente surgiu essa situação do guia, porque eu já falava inglês, né? Eu sempre gostei do idioma inglês, desde pequeno, devido ao rock and roll, ao blues, aquela coisa toda que meu pai ouvia, né? E eu gostava muito do inglês. Então, quando surgiu uma opção de fazer um curso de guia, para mim foi difícil, sabe? Mas minha mãe não faz, minha irmã e tal, me incentivaram, eu fui fiz. E quando acabou o curso, todo mundo virou guia, eu não virei nada, né? Eu só ganhei o diploma, a carteira, até que eu falei, cara, não vou fazer nada disso. Eu era muito tímido, né? Até que surgiu um trabalho assim que deu uma virada na minha vida e eu virei guia internacional de estrangeiros. Viajava, aí os guias que se formaram comigo ficaram aqui fazendo um city tour no Centro Histórico, e eu estava na Patagônia andando no meio do gelo, já guiando, liderando pessoas, 15, 20 pessoas por 15, 20, 30 dias, as mesmas pessoas em climas totalmente diferentes. E ali eu descobri que eu era um líder também. Então, o curso de guia me deu um poder de me autoconhecer, né? Eu vi que eu tinha manejo, mesmo sendo tímido, as pessoas me respeitavam, e aí aquilo foi me abrindo uma porta, né? E eu virei um bom guia, modéstia à parte, eu me entreguei no trabalho, e sendo que eu saí por pura vontade, que eu tive minha filha pequena, eu queria curtir a infância dela, queria viver a infância, então eu parei de guiar para fora, né? Mas eu fiquei 6 anos viajando pelos pontos principais da América do Sul, do Brasil, de Paraty, descobrindo coisas novas, né? Foi um trabalho que me engrandeceu muito na questão de relação interpessoal, né? Eu aprendi a entender as pessoas só pelos gestos, porque depois de 6 anos você guiando todos os dias pessoas de diferentes culturas, você aprende muito só com o olhar. E aprendi muito da cultura dessas pessoas todas também, sabe? Eu cheguei a um ponto de levá-las, quase pessoas do mundo inteiro, na casa dos meus pais, uma vez, 3 vezes ao mês, para fazer uma janta, né? Uma casa antiga do Centro Histórico, com roupas da época, né? Que a mãe tinha. Então, foi muito gratificante, aprendi muito. E foi ali também que começou a alavancar minhas vendas de quadros, que as pessoas queriam levar quadros para os seus países e tal.
E voltando, agora respondendo a sua última pergunta, e voltando à sua primeira pergunta, lá do começo da entrevista, eu acho que todos nós não devemos abandonar nossa história pessoal. Independente se você se tornou um empresário, se você se tornou um funcionário, se você tornou o que for da sua vida, se você tem uma história pessoal, a minha é com a arte, nunca abandone ela, porque ela nunca te abandonará. E foi ela que te levou onde você está. Então, por exemplo, hoje eu vivo num mundo na qual eu tenho que, né, eu tenho 3 filhos, eu tenho que pagar todas as contas, aquela coisa toda, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir meus compromissos, mas ninguém pode perder a história pessoal. Essa história pessoal sua, leve ela para sempre, sempre regue ela. É uma planta sua que você precisa regar, é um diamante seu que você precisa polir, sabe? É um carro seu que você precisa polir, é uma bike sua que você precisa botar óleo. É a sua história pessoal. Nunca abandone a sua história pessoal. É ela que vai ser a sua razão de vida. É ela que vai estar com você no momento da passagem, sabe? Independente. Às vezes eu fiquei um ano sem pintar, mas eu sei que eu sou pintor. Eu sei que eu tenho que praticar, eu sempre tenho que regar. Se eu fiquei aquele um ano sem pintar, eu vou pintar agora, então. Aí eu pinto, faço uma pintura. Você sempre tem que buscar a sua origem nunca te Eu que abandona. sei, ó, a minha bateria empilhada aqui, ó. Pois é, você é um Tô sem grande tocar. músico, maravilhoso. Você nunca pode deixar isso parado. Você é um grande músico, tem muita gente para aprender com você. Não, mas tá, Isso é a do meu maravilhoso. filho tá montada aqui, ó. Olha lá, a Isso bateria, aí, a mini é bateria isso aí. Beach Boys aqui, ó. Tá lá. Você é um grande artista, um grande músico, maravilhoso. Ô, Vado, então, para a gente encerrar, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os convidados, né? Que diz respeito ao nome do programa, Somos Todos Humanos, né? O programa tem essa vontade de compartilhar mais de histórias humanas, de coisas que nos identificam entre os iguais, né? Porque quando a gente fala que é ser humano, então todo mundo dessa raça é igual, né? Todo mundo que é ser humano, independente de se é feminino ou masculino, se é crente, se não é, se é branco, negro, Uhum. enfim, é ser humano, né? Então, dentro Sim. desse conceito de igualdade, é, não defendendo a ideia de um governo universal, né? Porque eu acho que aí cada cultura tem que ter o seu governo mesmo, não tem jeito. O que te faz ser humano, né? O que te define como ser humano? Como que você pode definir assim? O Vado é um ser humano por quê? Olha, o que me faz ser um ser humano é saber respeitar os limites de todos humanos. Por exemplo, viver a vida mais simples. Se eu posso andar descalço, eu ando. Se eu posso dar um elogio, eu dou. Se eu posso abraçar alguém, óbvio que agora está difícil pelo coronavírus, eu abraço. Mas eu sempre busco tentar. Ser humano, para mim, é você engrandecer o outro, elogiando eles pelo esforço, pela busca em se aprimorar. Eu acho que o ser humano vive uma eterna busca de se aprimorar. E o que é aprimorar? É melhorar em todos os fundamentos. Eu gosto muito de respeitar os outros porque eu gosto de ser respeitado. Eu gosto de elogiar os outros porque eu gosto de ser elogiado. Eu acho que isso faz parte de um crescimento natural da raça, né, em si. Então, mas o principal para mim é respeitar as religiões, respeitar o íntimo de cada um, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque você não traz para consigo energias, pensamentos obscuros. Quando você elogia, engrandece alguém, você já está livre. Eu acho que ser humano é buscar sempre pela liberdade de todos. Óbvio que no bom sentido, né? Do respeito, da sabedoria, do conhecimento. Mas eu acho que é buscar um ser humano sem liberdade, né? Você vai se asfixiar. Então, se você está num trabalho que te exige muito, você sabe que o dia não termina no seu trabalho. Você tem outros momentos do dia que você pode buscar praticar o bem, né? Praticar o bem para alguém, para você mesmo, para sua família, para o seu parente.
para o seu vizinho, isso vai te engrandecer, isso vai te dar mais energia para o dia seguinte. E sempre lembrar que nós somos um copo, igual a mestra diz, um copo, um cálice, como queira, aonde que se enche, se transborda ou não de luz. Então, acho que o ser humano tem que se encher de luz, sabe? Nem que seja 10 minutos, 2 minutos. Vai, vira para o sol, agradece que você esteja vivo, agradece, faz essa comunicação com o sol, isso vai te encher de luz. E aí não vai faltar luz para você, para o seu crescimento, né? Para você ajudar os próximos. Então, se encha de luz. Seja 1 minuto por dia, 30 segundos. Hoje eu me enchi de luz por 1 minutinho só que eu tive. Mas eu me enchi de luz. Talvez eu tenha me enchido aquele 1 minutinho de luz para falar agora para vocês que vocês precisam assistir 1 minutinho de luz por dia, sol, para dividir, seja em qualquer área. Com certeza. E aquela ideia também que você falou do copo precisa estar limpo, né? Senão a água vai sujar, né? Na hora que entrar. Exatamente. Tem que ser um copo limpo. Ninguém gosta de beber água em copo sujo. Seja um copo limpo com água pura para o próximo. Amém. É isso mesmo. Ovado, se despede aí do pessoal que está assistindo. Obrigado aí pela sua paciência, compreensão, suas histórias, sua disposição, por sua vida, por seu carinho comigo sempre. Eu amo muito você e sua família. Valeu pela entrevista aí. Fala tchau pro pessoal aí, vamos encerrar então. Bom, eu fico agradecido também pela oportunidade, né, de ter lembrado de mim, né, da vida que você viveu também há algum tempo, da sua história. E queria agradecer e poder dividir o que a gente pensa, né? Acho que a tecnologia está aí para isso, mesmo na época de pandemia, onde todas as portas parecem estar fechadas. A tecnologia, para mim, ela é como se fosse o gato e o rato. O gato, o rato, não sei quem seria a tecnologia, se seria o rato ou o gato, mas eu acho que a tecnologia ela segue para se aproximar da origem dos humanos, que é o quê? A telepatia, o pensamento à distância, é lembrar de alguém, mandar energia boa. Então, acho que esse momento que eu estou tendo agora com você é uma semelhança de uma telepatia que a gente pode estar fazendo com várias pessoas sobre o que é ser humano, o que faz bem, né, buscar, ter sua fé. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos aí, que espero que vocês tenho muita fé na vida de vocês. Se quiser conhecer um dia Paraty, portas estão abertas. Vocês vão gostar bastante. E é isso. Eu acho que a vida é um pouco mais. Sempre um pouco mais. Um abraço, querido. Se alguém for para Paraty e quiser entrar em contato com você, como é que faz? Instagram é Vado, com W, Vado Xixan. Xixan em calendário maia é serpente vermelha, que é o meu Kim. Então é Vado, com W, Xixan. Xixan, Chiccan. Vado Xixan. E aí eu tenho meu Instagram lá. Meu Instagram é bem pessoal. Tem fotos, arte, fotos da minha família. Mas agora, se vocês quiserem um dia se acampar, porque a gente tem um camping aqui, acampar, não estou fazendo propaganda não, mas é uma opção. Pode fazer à Camping Portal vontade. de Paraty. É @Camping Portal Paraty. Um camping localizado bem próximo ao centro histórico e acho que para a família é muito legal. Legal, Vado. Muito obrigado. Então é isso. Manda um abraço aí para o Adam, que esteve aqui no estúdio fazendo um curso de produção musical recentemente, para a filhona, para a mãe, Selva, uma grande, assim, eu diria, a pessoa mais hospitaleira que eu já conheci na minha vida. É a sua mãe, assim, sabe? Aquela pessoa que eu cheguei na casa dela para ir lá ensaiar com você e ela me tratou como se eu fosse filho dela, assim. É uma coisa, tipo, uma coisa impressionante, assim. Parecia que eu conhecia ela há 1000 anos, assim, sabe? Aquela coisa, aquela familiaridade. E eu tenho ela aqui, ó, no meu coração mesmo, como uma pessoa muito
exemplo para minha vida de como se comportar diante dessas situações que eu pude viver junto com ela. Mando um Show. abraço para ela, então vou aqui me despedindo dos nossos ouvintes do programa Somos Todos Humanos e, como eu sempre faço, somos todos humanos!